Olá, meus amigos e minhas amigas. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A quem eu agradeço mais uma vez por estar aqui acompanhando o nosso canal, o canal do pastor Irineu Messias, onde nós temos sempre tendo cuidado de pregar a palavra do Senhor nosso Deus para todos vocês que constantemente aqui nos assistem. Vou sempre pedir a vocês que compartilhem este vídeo, curta as mensagens, dê o seu like, ative o sininho, porque tudo isso é importante, são tarefas aparentemente simples, mas têm uma relevância muito grande, porque pode ser detectadas pelo algoritmo do YouTube e isso ajuda a expandir o canal para as pessoas que ainda não são inscritas no nosso canal e, portanto, podem, assim como você, serem atingidas pela bênção de ouvirem a palavra do Senhor, nosso Deus. Mas, queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero trazer para vocês um texto lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo de número 5, e vamos ler até o versículo de número 8, porque hoje nós estamos vivendo atualmente, estamos vivendo um clima assim bastante difícil para algumas nações. 4 delas estão, podemos dizer, em guerra. A Ucrânia com a Rússia, Israel com a Palestina, Palestina com Israel, e, portanto, todo mundo está, a nação brasileira, a sociedade brasileira, o mundo todo estão, assim, muito preocupados onde vai chegar esses conflitos, essas guerras entre as nações. Esse texto do Senhor Jesus Cristo, que é, pelo que nós vamos dizer aqui, muito atual, porque o Senhor Jesus já nos alertava de que em determinado momento da história humana, após a sua ressurreição e subida aos céus, isso haveria de acontecer. Observe esses versículos que agora nós vamos ler aqui, capítulo 24 de Mateus, do verso 5 até o verso, do verso 6, aliás, até o verso 5. 4, aliás, que é mais completo o texto para nós termos uma ideia dessa mensagem que vamos agora expor para vocês em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a palavra é dele, não é nossa. Diz assim, 24, a começar do verso 4 de Mateus. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então está aqui a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás já nos advertia, já profetizava que esse clima de guerra, de fome, de terremoto, de pestes, haveria de acontecer. E tudo isso aconteceria, e nós podemos ver nas páginas da Palavra de Deus, dos 66 livros, por uma única razão, por causa das transgressões do homem contra os princípios e valores da Palavra de Deus. Porque 3:39 de Lamentações de Jeremias diz assim, o profeta usado pelo Espírito Santo de Deus, de que se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Portanto, todas essas coisas que estão acontecendo são frutos do pecado do homem, da transgressão da humanidade contra as leis, contra os princípios estabelecidos pelo nosso Criador, pelo Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, Jesus estava explicando para os seus discípulos, nesse sermão que podemos dizer escatológico,
Escatologia tem a ver, a doutrina que trata das últimas coisas, é um sermão escatológico que fala dos princípios das dores, ainda não é o fim, a humanidade vai começar a sentir a punição de Deus de forma gradativa. Por isso que Jesus diz que é o princípio das dores que já está acontecendo e vai cada vez mais acontecer para que se cumpra o que diz na palavra do Senhor Jesus Cristo. E veja que Jesus diz, ele faz um alerta: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por que Jesus disse isso? Porque muitos, em função desse estado de coisas, terremoto, peste, fomes, apareceriam como sendo enviado de Deus, mensageiro de Deus, e sobretudo usando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querendo parecer-se com Jesus para ganhar a simpatia dessas pessoas desesperadas, dessas pessoas assustadas, e usarão o nome de Cristo, já que já não estão usando, para atrair multidões após si. Mas Jesus está dizendo, acautelai, ou seja, tenha cuidado, né? Não se deixe enganar, dizendo que usaria o nome dele, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja que Jesus profetiza que muitos serão enganados, e como já está sendo. Então, portanto, meu amigo, o primeiro alerta que eu dou aqui para vocês, a partir desta palavra de Jesus, é que tenha cuidado. Está acontecendo todas essas coisas no mundo, mas olhe para Jesus, se paute pela palavra de Deus, para que você não se deixe enganar dos falsos profetas que usam o nome de Jesus para querer, de forma hipócrita, acalmar a multidão. Hipócrita para dizer que é um enviado de Deus, ou se não o próprio Cristo, para enganar a muitas pessoas. Jesus diz aqui, enganarão a muitos, mas não a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que estiverem firmados na palavra, aqueles que estiverem confiando em Deus, dificilmente serão enganados por esses que falsamente falarão em nome de Jesus ou se passará falsamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Jesus continua nesse sermão, na parte desse sermão aqui. Ouvireis de guerras, é o que nós estamos vendo. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais. A primeira guerra em 1914, que perdurou até 1918. A segunda guerra, que foi de 39, mais ou menos, até 1945, com a derrota da Alemanha. E depois dessas duas guerras mundiais, várias guerras locais, regionais, aconteceram, principalmente ali no Oriente Médio, entre nações como o Kuwait, o Kuwait na década, Kuwait e o Iraque, aliás, na década de mais ou menos 90, e de lá para cá, vários outros conflitos regionais, também ali no leste europeu, ou seja, em várias partes do mundo, nós ouvimos de guerra, e veja, Jesus fala de rumor, porque às vezes as nações ficam ameaçando, ficam com as suas pressões e a guerra não acontece. É o que nós chamamos de rumor de guerra. E a guerra propriamente dita, o que infelizmente agora, trazendo para o tempo atual, é o que está acontecendo com a Ucrânia, a Rússia e mais recentemente com o Estado de Israel sendo atingido de forma covarde por mísseis de um grupo que muita gente, se não todos, consideram como terrorista, atingindo a nação de Israel, que por sua vez revidou de forma contundente o ataque sofrido. E qual deve ser então a posição nossa da Igreja de Jesus Cristo? Devemos defender Israel? Devemos defender a Palestina? Primeiro, meus queridos irmãos, nós temos que nos pautar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é clara para quem é cristão e que se pauta pela palavra de Deus, deve atender a recomendação do Salmo 122, o verso 6, que diz, orai pela paz de Jerusalém. Então, por ser cristão, se pautar pela palavra, eu vou orar, já tenho orado, pela paz na nação israelita, para que não haja mortos na nação, para que não haja destruição do Estado de Israel. Mas como igreja de Cristo, também é me dado a obrigação de orar por todos os homens, inclusive pelos palestinos, para que eles não morram,
para que eles não sofram nem de um lado e nem de outro, mas que haja paz. Até porque, no capítulo 12, o versículo 14 de Hebreus, a palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, são duas coisas que nós temos aqui: ter uma vida santa em Cristo Jesus, mas também ter uma vida de paz. Este é o conselho que o Espírito Santo de Deus, usando o escritor aos Hebreus, deu para toda a igreja cristã, em toda época, em todo lugar, para que nós sigamos a paz. Então, nós temos que ser da paz, seja para um lado, seja para o outro. Nós, como cristãos em Cristo Jesus, não queremos, oramos para que haja paz em Jerusalém, mas queremos também que haja paz na Palestina, porque como igreja de Cristo, é este o ensinamento claro, límpido, cristalino, na palavra de Deus, que diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, portanto, o Senhor Jesus disse que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. E aqui ele diz no verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, ainda não é o fim, como ele diz no verso de número 6. Como muita gente está aproveitando para dizer que já é o fim e que Deus já vai julgar as nações, irá julgar, mas não por conta do que está acontecendo presentemente em Israel ou na Palestina ou qualquer outro lugar, porque a palavra de Deus diz que ainda ainda não é o fim, mas os princípios das dores. Até porque antes que chegue a batalha final de Deus contra os inimigos do Senhor, da igreja de Cristo, a igreja não estará aqui na terra, ela passará pelo arrebatamento invisível aos olhos humanos, e Jesus virá arrebatar a sua igreja, inaugurará o seu reino, antes de chegar ao reino milenial. Aí sim haverá uma batalha, onde Deus vai trabalhar em prol do povo de Israel, que sofrerá um ataque virulento das nações que não acreditam em Deus, não confiam no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse tempo, seguramente, pela palavra de Deus, ainda não chegou. Mas o que nós temos que pelo fato que está acontecendo agora, temos que nos pautar pela palavra de Deus para evitarmos posições extremadas e muitas delas sem base absoluta na palavra de Deus. Temos que ser sóbrios, temos que ser ponderados, temos que ser firmes no que a palavra de Deus diz. Orar pela paz de Jerusalém, tenho orado, tenho pedido oração e vou continuar orando. Mas como crente em Jesus, como servo do Senhor Jesus Cristo, eu devo me pautar não apenas por uma parte do versículo ou de uma parte do texto da Bíblia, mas por toda a palavra de Deus, que me diz que eu devo orar pela paz de Jerusalém, mas diz também que eu devo seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há também um trecho lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, que eu quero fazer questão de ler para vocês. Timóteo, capítulo 2, o verso 2, Paulo também dá uma valiosa recomendação para toda a igreja de Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 1 e 2, assim Paulo se expressa nesse mesmo raciocínio que estou aqui desenvolvendo junto a vocês. Admoesto-te, pois, escrevendo ele para Timóteo, mas que serve para todo e qualquer cristão em toda e qualquer época. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Veja que aqui não há uma seletividade. Jesus não está dizendo que devemos orar apenas por uma parte dos homens, mas por todos os homens, sejam eles servos de Deus ou não, ou seja, em outras palavras, por toda a humanidade. Podemos entender por todas as nações. E ele continua dizendo, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E o versículo de número 3 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então está aqui cristalinamente o conselho do Espírito Santo de Deus para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós oremos por toda a humanidade. Para que oremos, podemos entender
por todas as nações que estão em conflitos, para que nós tenhamos tempo de paz, pelas nações e pelos seus governantes, que naquela época eram reis, mas hoje são, em alguns lugares, pouquíssimos lugares, reis, em alguns lugares são primeiros-ministros, presidentes, ou seja, essas são as autoridades que governam essas nações e, portanto, por eles e por elas, como Igreja de Cristo, devemos seguir este conselho do Espírito Santo de Deus, que devemos orar para todos que estão em eminência, ou seja, que têm poder, que têm autoridade, para que tenhamos tempo, para que tenhamos uma vida quieta, ou seja, uma vida de paz, uma vida sossegada em toda piedade e honestidade. Essa é a vontade do Espírito Santo de Deus, e eu não posso ter uma postura na sociedade desassociada, distanciada desse texto claríssimo da palavra de Deus. E é por isso que eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, para que nós possamos levantar um clamor pela nação de Israel, para que as nações não venham querer destruí-lo, porque é o povo escolhido de Deus, e como crente em Jesus Cristo, nós temos que orar pela paz de Jerusalém, porque Jesus, ele é judeu, Jesus é originário daquele povo que está lá. Nós não queremos, em absoluto, que a nação de Israel seja destruída, porque foi o povo que Deus escolheu para abençoar toda a humanidade. Mas também não podemos fechar os olhos sobre alguns erros ou exageros que, porventura, Israel esteja cometendo. Temos que orar para que Deus os guarde, mas também para que Deus possa dar entendimento, sabedoria, seus governantes, para que eles se encaixem, enquadrem neste versículo que nós estamos aqui raciocinando com vocês. E ainda o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 32, diz um versículo maravilhoso, o Senhor falando através do profeta Ezequiel para o povo de Israel, e por que não dizer para toda a humanidade, onde o Senhor diz: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Ou seja, Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem na morte dos israelitas, nem na morte dos palestinos, nem na morte dos ucranianos, nem na morte dos russos, porque ele é Deus da vida, e como tal, devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Jesus enfrentou toda aquela virulência, toda aquela violência dos fariseus em sua época, de modo que chegou um determinado momento que os seus discípulos pediram para cair fogo do céu para determinado grupo, e Jesus disse: não sabeis de que espírito sois. Portanto, nós sabemos de que espírito somos. Nós somos guiados, somos morada do Espírito Santo de Deus, o Espírito da paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz, conforme registra o profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 9 e o versículo 6. Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como tal, nós também devemos querer seguir a paz com tudo, devemos orar por todos os homens, todas as nações, para que o Senhor, na sua grande e eterna misericórdia, segundo a sua multiforme graça, que é favor imerecido, ele conceda paz às nações que atualmente estão em guerra entre si. Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, e com todas as nações ali do Oriente Médio, para que haja a paz de Deus, porque ele é o príncipe da paz e pode estabelecer a paz. Mas, pastor, nós estamos nos últimos tempos. Isso não vai impedir de o cumprimento das profecias do Senhor se realizar, quando haverá um tempo realmente que Deus ele vai trazer justiça e haverá momentos de intranquilidade, mas não será agora, conforme do Senhor Jesus. São os princípios das dores, onde haverá guerra entre as nações, mas não uma guerra total, onde o mundo vai ter uma conflagração geral. Ainda não é esse tempo, segundo a palavra de Deus. Mas nós, nesses episódios, nós temos que agir como igreja de Cristo. Há posições exacerbadas na sociedade, no meio de comunicação, nós temos que nos firmar pela palavra. Orar por uma nação, mas orar também pelas outras, porque é o que diz a palavra do Senhor, para que tenhamos um tempo de paz e de tranquilidade. Portanto, convido a igreja do Senhor Jesus Cristo para nós orarmos, para ter uma posição de pacificadores, como diz o Senhor Jesus Cristo também.
né, que o bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus, ou são os filhos de Deus. É o que diz também aqui no livro de Mateus, que eu vou colocar aqui na legenda deste versículo, esse texto, para que vocês possam também tomar ciência e meditar e refletir nele. Então, meus queridos irmãos, e a você, meu amigo, que embora não seja cristão, também, você que tem fé em Deus, que como eu costumo dizer, a nação brasileira, 89% dela se diz cristã, portanto, acredita na mensagem do Evangelho, acredita na palavra de Deus, portanto, deixe-se guiar pela palavra do Senhor e ore comigo, e ore conosco, para que Deus nos dê tranquilidade, não só lá fora nas nações, mas tranquilidade também aqui na sociedade brasileira, para que nós possamos ser agente da paz, para que nós também possamos pedir a Deus que haja tranquilidade aqui no nosso território nacional, para que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que dê a eles sabedoria, que dê a eles entendimento, para que tenhamos aqui no Brasil tempo de paz e de tranquilidade. Por isto, devemos orar por essas nações que estão conflagradas, mas devemos orar pelas autoridades brasileiras, que eu sempre faço questão de nominá-las, pelo presidente da República, seus ministros, pelo presidente do Senado e todos os senadores, independente da sua coloração partidária, pela presidente da Câmara dos Deputados e todos os deputados federais, independente da sua coloração partidária, pelos presidentes das Assembleias Legislativas nos estados e todos os deputados estaduais, pelos governadores, pelos prefeitos e vereadores, pelo sistema, pelo poder judiciário brasileiro, nos seus vários tribunais, nas suas várias instâncias, para que o Senhor nosso Deus possa dar entendimento a essas instituições, para que possamos ter tempo de paz e de tranquilidade, não só nas nações lá fora, mas também aqui dentro do nosso país. Assim encerro esta mensagem, este vídeo, pedindo as vossas orações, para que haja paz em Jerusalém, para que haja paz ali para o povo de Israel, mas também pedindo ao Senhor nosso Deus que haja paz para o povo palestino, para o povo russo, para o povo ucraniano, para todas as nações que, porventura, estejam conflagrados ou em conflito neste momento, muitos dos quais não estão sendo veiculados nas mídias sociais ou nas redes sociais, mas que haja paz nesses lugares invisíveis, que nós sequer sabemos que está havendo conflito também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, conceda-nos, Pai, porque queremos ter tempo de paz e tranquilidade, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isso é agradável diante de Ti, Pai bendito e eterno. Assim que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.